queridos alunos do segundo período. Hoje nós vamos falar aqui de um sujeito que assim, ele tem uma importância muito grande, principalmente assim, ele é um grande jurista, ele está ligado tanto à questão da filosofia quanto à questão no direito, né, a filosofia, né, e o fato de ele ser brasileiro, né, isso chama a atenção. E é um cara estudado aí no mundo inteiro, que é exatamente o Miguel Reale. Gente, só um detalhe importante aqui. O Miguel Reale é o criador da teoria tridimensional do direito. Agora, o sujeito lá que impetrou o impeachment da Dilma é o Miguel Reale Neto, tá? Ele é neto do Miguel Reale aqui, que é totalmente diferente, tá? O Miguel Reale, né, nasceu em 1910, falece em 2006, ou seja, ele tem uma vida aí de, né, bastante longa, né, 96 anos, muito dedicado à questão, né, do direito em si. Duas palavras-chave que vão caracterizar aqui, digamos assim, a perspectiva, o estudo do Miguel Reale, tem a ver com a questão do culturalismo e tem a ver com a questão da legitimidade da lei. Culturalismo, levar em consideração não o mero formalismo, não a lei pela lei, mas fazer com que essa lei esteja adaptada às diferentes tradições e culturas. Isso é importante. E a questão da legitimidade da lei. Uma coisa é a lei em si e outra ela é ser legítima. O que seria uma lei ser legítima? É quando ela tem o reconhecimento do povo. Quando as pessoas olham para essa lei e não se sentem coagidos em nenhuma situação. Então, isso seria digamos assim, um grande avanço. Quando a gente fala aqui, gente, olha só, esse desenhozinho aqui, peguei essa imagem aqui na internet que mostra claramente teoria tridimensional do direito. E aí vem três palavrinhas-chave muito importantes aqui. A palavra norma, a palavra fato e a palavra valores. Olha só, primeira situação, essa teoria aqui, formulada pelo Miguel Reale, ela já foi, né, os livros do Miguel Reale já foram publicados em mais de 50 países, né? Ou seja, essa doutrina tridimensional ela é estudada, muito estudada, e a gente fica feliz por ser um brasileiro, né, gente? Um brasileiro, né, impetrando esses estudos. O Miguel Reale, ele queria dar uma resposta ao chamado formalismo normativo. Por quê? Na época em que ele estudava essa teoria, que ele queria lançar a sua tese, a corrente mais forte era o formalismo. O formalismo, ele compreendia o direito apenas como a aplicação da simples lei. É a lei pela lei. Então, né, e essa era, digamos assim, a principal ponto de oposição. Ou seja, o formalismo está ligado exatamente à questão da norma. A lei pela lei. Apenas a aplicação da pura e simples da lei. Mas tinha também, né, uma outra corrente, né, que o Miguel Reale começou a estudar, que é o socialismo jurídico, né, preocupado exatamente com a questão do fato. Então nós temos aqui, olha, nós temos um formalismo jurídico preocupado com a norma, nós temos a ideia de fato do socialismo jurídico preocupado com o fato, com a efetividade do direito. Quando a gente fala assim, preocupado com a efetividade do direito, uma coisa é a lei e outra é a aplicação dessa lei na sociedade, de forma prática. E isso, a preocupação, ela se dá exatamente no campo da sociologia do direito. Né? É mais uma questão de costumes né, de norma positiva. Né? É uma questão de valor. Então tá ligado aqui, né? O positivismo está ligado a isso. E nós temos o moralismo jurídico, né? É um direito natural. O que importa é o que é o certo, o que é o errado. Olha só, a questão do valor, né? Quando a gente fala né, do moralismo jurídico, o que importa é está certo ou está errado. E o que o Miguel Reale viu, gente? Existiam então três correntes.
Você tem um grupo que defende o formalismo normativo, um grupo que defende o socialismo jurídico, um grupo que defende o normalismo, o moralismo jurídico. E os três grupos não se entendiam. Cada grupo entendia que ele estava correto e os outros não. E o Miguel Reale vai dizer, peraí, gente, cada grupo está correto dentro das suas perspectivas. E qual que é o erro? O erro é não dialogar com os outros, né, com as outras duas formas. Então o Miguel Reale ele faz exatamente uma junção entre essas três formas. Para o Miguel Reale, o direito é a combinação desses três elementos. Você tem que levar em consideração a norma, a lei pela lei, você tem que levar em consideração os fatos, a aplicação dessa norma no cotidiano, na vida das pessoas, e ao mesmo tempo a perspectiva ética, a perspectiva moral, o que é o certo, o que é o errado, o que é o justo, o que é o injusto, também precisam ser levados em consideração. Então ele faz uma junção, ou seja, agora não é mais uma visão unilateral, não é só formalismo jurídico, não é só sociologismo jurídico, não é só moralismo jurídico, é a junção da norma, dos fatos e dos valores para a construção de uma teoria tridimensional do direito. É tridimensional no sentido mesmo matemático, né, de ver as coisas nos diferentes ângulos. Esse foi o grande avanço, né, do Miguel Reale. Olha só, sua teoria procura responder às seguintes indagações. A seguinte indagação: o que faz com que uma determinada lei seja obedecida pelos cidadãos em um Estado democrático de direito? E olha só como é que a resposta, gente, eu fiz questão de colocar aqui em negrito, até maior, em evidência. Legitimidade. O que faz uma lei ser obedecida? Legitimidade. O que quer dizer uma lei ser legítima? Quando todas as pessoas da sociedade, porque a gente está falando aqui de Estado democrático e de direito, ou seja, um Estado onde as pessoas têm voz e têm vez, onde as pessoas têm liberdade de expressar os seus pensamentos, né? Tem liberdade de fazer uma crítica, né, e às vezes até severa a perspectiva do Estado, sem ter medo, né, de levar uma represália por isso, porque ele tem essa liberdade. É a legitimidade. As pessoas olham para aquela lei e reconhecem que ela é efetiva, que de fato ela não fere nenhum dos direitos, né, prioritários das pessoas. Então, ou seja, no Estado democrático, essa legitimidade tem a sua origem na soberania popular. Quem é? Gente, a lei não é para as pessoas, mas ela nasce também das pessoas. Então, quando as pessoas reconhecem, né, aquela lei como efetiva, como legítima, não há nenhum questionamento. O próximo tópico aqui é interessante, né, porque quando a gente pega o artigo 1º da Constituição Brasileira, né, o artigo 1º ele vai trabalhar exatamente essa ideia da legitimidade, essa ideia da soberania. Né, e aí o Miguel Reale ele vai falar nessa situação. Olha só, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito. Olha como é que está aqui, Estado democrático de direito. E tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Né? Inclusive, gente, tem uma situação interessante quando a gente fala dessas situações aqui. Alguns cursinhos, né, de direito passam essa palavrinha aqui embaixo, né? Socidivaplo, porque é soberania, cidadania, né, dignidade, valores sociais, pluralidade política, exatamente para a pessoa saber que é essa perspectiva aqui que vai trabalhar quando se fala de Estado democrático de direito.
a gente precisa pensar, né? A gente precisa pensar na soberania. O Estado precisa ser soberano. Se um outro país estiver intervindo, aonde é que está a ideia da soberania? Então nós precisamos ter soberania no nosso solo. O solo legislador tem que ser soberano. Né? O princípio de cidadania, todos se sentirem participantes. A dignidade da pessoa, o valor da pessoa. A pessoa não é objeto. A pessoa precisa ser trabalhada com dignidade. Dignidade, com respeito, com solidariedade. Valores sociais, livre iniciativa é fundamental quando se tem em consideração a dignidade. E a perspectiva da pluralidade política. As pessoas têm pensamentos diferentes. Uns têm pensamento mais voltado para a direita, uns têm pensamento mais voltado para a esquerda, outros têm um pensamento, digamos assim, mais capitalista, mais socialista, uns são mais centrão, mas o importante é que tudo tem que ser visto, analisado e tem que ser considerado. Pluralidade política é importante. E olha só, parágrafo único. Todo o poder emana do povo. Olha lá o que o Miguel Reale falava. Soberania, né, das pessoas, soberania do povo. O povo faz a legitimidade, né, exercida por meio da representação eleitoral ou direta, nos termos da Constituição. Essa é a ideia principal aqui que o nosso amigo Reale vai trabalhar. Agora mesmo a gente volta com o próximo vídeo.